Olá, pessoal! Hoje continuamos a nossa aula de planejamento de obras e hoje vamos falar primeiramente sobre ciclo de vida do projeto. O que seria o ciclo de vida do projeto? Primeiro, nós vamos dizer que quando a gente falar projeto aqui agora, a partir de agora no planejamento, a gente está tratando não do projeto arquitetônico, do projeto de instalações, mas do projeto da obra como um todo. E a obra ela tem um ciclo de vida, né? E isso que nós vamos ver aqui. Todo projeto ele tem duas características. Ele é temporário, quer dizer que ele tem um início, meio e fim, né? Ele vai ter um momento inicial e ele tem uma duração finita. Então, ele tem um tempo, ele tem uma duração. E o fim acontece quando os objetivos dele são alcançados. E todo projeto também tem a característica de ser um produto único. Nenhum projeto é igual a outro. Mesmo que eu tenha obras parecidas, iguais, de uma mesma construtora, mas cada obra ela vai ser um projeto diferente. Não o projeto arquitetônico que eu estou querendo dizer, mas o projeto da obra. A gestão dessa obra, o planejamento dessa obra, de cada obra vai ser diferente, vai ser único, tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que a construção de um galpão para armazenamento de grãos é um projeto, mas a movimentação diária dos grãos com equipamentos não é um projeto, porque isso aí não tem fim e acontece diariamente. A ampliação de uma usina de concreto é um projeto, mas a operação cotidiana da usina de concreto que está ali acontecendo não é um projeto. É um projeto a instalação de uma fábrica de peças pré-moldadas, mas a fabricação dessas peças pré-moldadas não constitui um projeto. A construção de um hotel de 10 andares, eu posso dizer que é um projeto, mas agora a operação e manutenção desse hotel não posso dizer que é um projeto. Então, o que seria o ciclo de vida do projeto? O projeto ele tem etapas, e aqui a gente vai chamar de estágios. Estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Dentro de cada estágio, vai acontecer várias coisas para que esse projeto ocorra. E a gente percebe aqui neste gráfico que o ciclo de vida do projeto ele acontece numa velocidade mais lenta e essa velocidade vai aumentando a um pico dessa velocidade de produção até chegar lá no final que a partir daqui o projeto acaba, né? E eu vou ter só a operação. Então, essa etapa aqui é a maior etapa que tem a maior quantidade de energia gasta, que é a produção, que a gente vai ver que é a parte lá da execução da nossa obra. A gente vai ver então cada estágio desse aqui. Bom, o primeiro estágio é o estágio 1, concepção e viabilidade. Então, todo projeto precisa começar com essa questão da concepção e viabilidade. O que está dentro da concepção e viabilidade? Primeira coisa, eu vou fazer a definição do escopo. O que é a definição do escopo? É eu verificar as necessidades do meu projeto, o que vai ser construído, para quem que vai ser construído, o objetivo desse meu projeto. A formulação do empreendimento, eu vou delimitar o objeto, se vai ser em lotes, em fases, qual que vai ser a forma de contratação. Eu vou fazer uma estimativa, por enquanto, de custos, é só um orçamento preliminar, né, por meio de indicadores, de quanto que essa obra pode vir a custar. Eu vou fazer um estudo de viabilidade, né, para ver o custo-benefício, já de acordo com essa estimativa de custos. Vou fazer a identificação da fonte orçamentária, da onde que eu vou tirar o recurso para construir esse projeto. Ele vai ser recurso próprio, vai ser empréstimo, financiamento, como que vai ser? E daqui, com todas essas informações, a gente tem um anteprojeto ou projeto básico,
tá? Que é apenas, ainda não é o projeto da obra, mas é um projeto para, aí sim, a partir daqui do estágio 1, a gente vai para o estágio 2, que é aqui no estágio 2, a gente entra no detalhamento do projeto e do planejamento. Então, aqui no estágio 2, o que a gente faz? Lá no estágio 1, a gente faz orçamento preliminar. Aqui a gente faz orçamento analítico. E esse orçamento analítico é o que vocês fizeram na etapa de orçamento de obras, né? Que é realmente listar todos os serviços com seus custos, quantificar todos os serviços do projeto e calcular o orçamento. Também entra o planejamento, que é elaborar cronograma, definir prazos, que é o que a gente vai ver nessa etapa agora, nessa quarta etapa da nossa disciplina. E com isso, do projeto básico, a gente tem o projeto executivo, porque aí eu já tenho informações detalhadas para poder fazer o projeto executivo, tá? E agora nós entramos nesse principal estágio, que é o estágio da execução, que é aquele que gasta mais energia, né, de toda a minha mão de obra. Então, nesse estágio entram as obras civis, que é a execução dos serviços de campo, aplicação de materiais, utilização de mão de obra e equipamentos. Eu vou fazer as montagens e instalações, que também são atividades de campo. Dentro da execução tem que estar ocorrendo o controle da qualidade, então verificar se os parâmetros técnicos e contratuais estão sendo observados. Tem que ser garantida a administração contratual, que é o quê? Fazer medições da obra, diário de obras, aplicar penalidades. Se tiver aditivos no contrato, vai estar acontecendo aqui nesse estágio. E também acontece aqui a fiscalização da obra e do serviço. Mesmo ela sendo uma obra pública ou uma obra privada, existe, né, as pessoas que vão estar fiscalizando essa obra, fazendo a supervisão, reuniões e resolvendo os problemas que estiverem acontecendo. O estágio 4 é a finalização, né? Esse já diminui a velocidade lá no nosso gráfico. E o que está dentro daqui do estágio 4? Comissionamento, que é colocar em funcionamento e teste de operação do produto final. Então, eu vou testar as minhas instalações, vou testar tudo que eu executei, né, para fazer as entregas. Vou fazer inspeção final, vou testar para antes de fazer a entrega, né, de fazer o recebimento do objeto. Vou transferir responsabilidades, então a obra é responsabilidade da construtora. Depois que a obra está pronta, a responsabilidade vai ser do condomínio, do cliente que vai receber. Liberação da retenção contratual, que geralmente no final da obra fica-se um valor retido de pagamento, né, esperando a obra ser terminada, e aí com a finalização essa retenção pode ser liberada. Resolução das últimas pendências que acontecerem durante a obra e, finalmente, o termo de recebimento, que pode ser a princípio provisório e depois o recebimento definitivo da obra. Bom, entendendo o que é ciclo de vida do projeto, nós vamos entender agora o que é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é uma ferramenta muito importante, uma das técnicas de gestão de obra, para poder a gente ter sempre melhoria nas nossas obras. O ciclo PDCA foi desenvolvido originalmente por Walter Shewhart na década de 1920, mas ele ganhou notoriedade com trabalhos publicados do Deming na década de 1950, que é essa segunda pessoa. O Deming ele é autor dos famosos princípios do gerenciamento da qualidade total, né, que isso não foi construído para a construção civil, mas a gente vai ver que o ciclo PDCA ele pode ser adaptado e ser utilizado não só em empresas de fabricação de carros, fabricação em geral, mas também da fabricação do nosso projeto, que é uma obra, né? Alguns desses princípios são: deve haver constância de propósitos para a melhoria do produto e do serviço.
A qualidade do produto nasce no seu estágio inicial. As pessoas devem trabalhar em equipe, sem barreiras entre os departamentos, de modo que possam prever problemas e soluções. E o processo de melhoria é de competência de todos. Esses 4 princípios vêm lá do gerenciamento da qualidade total, que tem tudo a ver aqui com o ciclo PDCA também. O ciclo PDCA é um conjunto de ações ordenadas e interligadas entre si, dispostas graficamente em um círculo em que cada quadrante corresponde a uma fase do processo. Então, por que PDCA? P de planejar, D do inglês do, fazer, ou a gente pode falar desempenhar, C, check, checar ou controlar, e o A, act, agir ou atuar. Então, esse aqui é um ciclo. Nós vamos começar aqui do planejamento, né? E do P do planejamento, o do fazer, o C checar e o A agir. Se é um ciclo, isso aqui não tem fim. Nós vamos ver que nós vamos estar o princípio do ciclo PDCA é eu estar continuando esse ciclo aqui até ter sempre cada vez mais melhoria nos meus projetos. Então, vamos falar sobre cada um deles. O planejar consiste em, primeiramente, estudar o projeto. Né? Então, é a fase do planejamento. Eu vou fazer análise dos projetos, vou fazer visita técnica ao local da obra, antes de iniciar tudo. Identificação e avaliação de interferências que podem ocorrer. Aí, eu vou definir a metodologia. Qual vai ser o processo construtivo que eu vou adotar aqui? Como vai ser o plano de ataque da obra, a sequência das atividades, a logística dos materiais e dos equipamentos, a consulta de documentos de obras similares eu vou fazer aqui para poder definir essa metodologia. E aí eu vou, então, tendo estudado, tendo definida a metodologia, eu vou gerar um cronograma e as programações de como, então, vai ser executada esse meu projeto ou essa minha obra, né? Então, aqui é um cronograma racional, que a gente já até comentou na aula passada, e factível. Essa etapa leva em consideração os quantitativos, as produtividades adotadas no orçamento, lá nas composições de custo, né? A quantidade disponível de mão de obra que eu tenho, a influência de chuva no local, por exemplo, e vários outros fatores eu vou ter que verificar no planejamento para gerar os cronogramas. Aí a gente entra no do, desempenhar, fazer, que é, primeiramente, consiste em informar e motivar a equipe, os envolvidos, de qual vai ser o método empregado, qual vai ser a sequência das atividades e as durações de cada atividade e tirar as dúvidas da equipe. Os encarregados e supervisores, eles são instruídos quanto ao que está programado, né? As tarefas, os prazos, os recursos e os requisitos para atender a qualidade. Então, é destacado o grau de envolvimento e interesse que as equipes desenvolvem quando o planejamento e as programações de serviços são apresentados. Isso é muito importante, essa parte da informação e motivação. Isso tem que acontecer antes de se iniciar um projeto. E aí sim, executar a atividade, que consiste na realização física da tarefa. É a hora que a gente vai realmente colocar a mão na massa para executar a tarefa. Para que uma obra seja gerenciada corretamente, é necessário que o que foi informado anteriormente, por meio do planejamento, ele seja cumprido no campo, sem alterações deliberadas. Lembra que a gente falou na aula passada sobre isso também, de rumo por parte dos executores. Executar é cumprir aquilo que foi planejado para o período em questão. Então, aqui já foi o planejamento, aqui eu vou executar o planejamento. A terceira etapa do ciclo é o check, ou checar, ou controlar também. Aqui entra uma fase muito importante, que é eu vou aferir o resultado, o realizado. Eu vou aferir se o que eu planejei, eu estou conseguindo executar nesse período de análise.
Então, aqui eu vou fazer o registro, a apropriação de dados, vou compilar as quantidades de cada serviço efetuados no período. Aí eu posso comparar o que foi previsto com o que está sendo realizado. Depois que eu faço o registro das produtividades, das quantidades, do serviço que está acontecendo, eu vou fazer a comparação, se realmente estou cumprindo o que foi previsto. Esse processo é vital para o construtor, porque é o maior manancial de informações gerenciais. A gente falou isso também na aula passada, sobre o registro das informações, e isso me ajuda a melhorar sempre a minha obra. Nessa etapa vão se detectar desvios, impactos que eles trazem e possíveis adiantamentos da obra e seus respectivos benefícios. Então, tanto posso ver atrasos, como eu também posso ver adiantamentos que podem acontecer na obra. E a quarta etapa do ciclo PDCA é o ACT, agir. Nessa etapa, o quarto quadrante, acontece então um encontro de opiniões e sugestões de todos os envolvidos na operação, que contribui para a identificação de oportunidades de melhoria, aperfeiçoamento do método, detecção de focos de erro, mudança de estratégias, avaliação de medidas corretivas a serem tomadas. Então, aqui a gente verifica lá o que deu errado durante o período que eu estava verificando, controlando. O que então a gente pode mudar, né? E aqui a gente vai fazer então as alterações no planejamento para poder novamente executar, fazer a execução com as alterações que vão ser determinadas aqui nesse período. Quanto mais tempo passar sem que os focos de desvio sejam debelados, menor será o tempo hábil para correção. Então, esse ciclo PDCA ele tem que estar girando, ocorrendo em todas as etapas da obra e rapidamente para poder fazer essas alterações, essas correções em tempo hábil. Nos casos em que o planejamento não apresenta grandes desvios, esse quadrante pode ser visto como uma oportunidade para equipes pensarem em possibilidade de redução do prazo da obra. O que seria isso? Se eu planejei, executei, lá no controle eu verifiquei que não teve atraso, aconteceu beleza. Então, aqui nesse quarto quadrante, eu posso dizer o que eu posso fazer para melhorar. Eu posso, então, reduzir o prazo, apertar mais um pouquinho, e aí eu tomo decisão aqui no agir e refaço o planejamento. Então, essa aqui é a mecânica do PDCA. Quando termina a primeira volta do ciclo, o trabalho continua. Então, o ciclo PDCA ele não termina. E ele serve para todas as atividades da obra, como a obra como um todo também. Quando eu estou de novo no quadrante P, que é o planejamento, o setor de planejamento ele vai atualizar o cronograma com os dados reais, vai realizar simulações de impactos que podem acontecer com as sugestões, né, de mudança e gerar programação do serviço para o período subsequente. E aí eu vou então fazer o que foi planejado, vou verificar, checar, né, controlar, e se ainda tiver mais mudanças para ser feito, eu vou agir, tomar decisões. E esse ciclo aqui, ele não tem fim, ele vai sempre continuar até que a obra termine. Para quê? Com o objetivo melhoria contínua do projeto. Isso é um conceito muito importante no planejamento de obras e por isso a gente tem que estudar também sobre ele. Essa era a nossa aula de hoje. Até a próxima!